É, Boa tarde, Pai do Senhor a todos. Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar ela com vocês, irmãos. Então, a palavra de hoje, ela vai se encontrar lá em Gálatas 6:5, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai ver esse capítulo, né, no Novo Testamento, vamos perceber que isso é uma carta de Paulo aos Gálatas, né? E quando ele fala assim, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga, significa que cada um de nós, tanto eu como você, ou o irmão, ou o meu irmão, enfim, temos uma carga que nós carregamos. Ou seja, significa que cada pessoa possui um fardo. Cada pessoa possui uma carga. Só que muitas das vezes a gente vai acabar encontrando casos em que esses fardos acabam ficando muito pesados ou a gente acaba carregando muita carga. Por quê? Porque se a gente for perceber, existem dois motivos para a gente estar carregando um fardo muito pesado. É, ou é porque alguma pessoa te colocou esse fardo, ou é porque você está muito próximo de Deus. Ah, Samuel, mas está muito confuso. Calma que eu vou explicar direito. Se a gente for aqui, se a gente for perceber no Novo Testamento, a gente vai, quando a gente for ler, aliás, a gente vai perceber que Jesus Cristo, ele chama alguns mestres da lei e fariseus e alguns sacerdotes daquela época de hipócritas, porque eles colocavam muita carga para pessoas carregarem. Ele falava, vocês são hipócritas porque vocês colocam muita carga nas pessoas, mas não ajudam nem com o dedo mindinho. Ou seja, eles enchiam essas pessoas de leis, de decretos que muitas das vezes eram decretos do próprio Deus, só que às vezes eles não do próprio Deus exatamente, só que às vezes eles pegavam e duplicavam mais esse peso, essas leis, sabe? E isso tornava a vida das pessoas muito difícil. E o ser humano, ele não consegue seguir a lei de Deus à risca, porque uma hora ou outra a gente vai cair em pecado, uma hora ou outra a gente vai fazer algo errado, a gente vai pensar algo errado, praticar algo errado. Então não tem como a gente conseguir ir o tempo todo certinho, sabe? Não tem. Mas a gente pode viver em santidade. O que é viver em santidade? É buscar cada dia mais pecar menos. Ou parar de praticar certos pecados. Entende? Mas, irmãos, como eu já falei anteriormente, chega um momento na nossa vida que a gente fica com um fardo muito pesado. Ah, por que tá esse fardo? Muitas vezes, quando a gente mais se achega a Deus, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais Deus dá lutas pra gente. É a mesma coisa do que bênçãos ou promessas de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer essa promessa na sua vida. Porém, você tem que perceber que até chegar aqui, que é a bênção, você está aqui. E nesse meio espaço aqui que está entre você e sua bênção, é o processo, é o preparo. Ou seja, quanto mais próximo você está da bênção, ou do milagre, ou da vitória, mais vai ficando difícil, mais vai dificultando, mais vai apertando. E é aí que o cristão, ele pega e fica se perguntando, por que Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? O porquê dessas lutas? Por que isso? Irmão, entenda uma coisa. Deus sabe que você vai passar, que você vai ser vitorioso. Quando ele olha para você e ele te dá uma luta, ele sabe que você vai conseguir passar por ela, não importa a dificuldade que seja. E quanto mais você está próximo de Deus, quanto mais você está chegado, quanto mais você está íntimo dele, mais ele te dá batalhas mais difíceis, porque ele sabe que você vai ser vitorioso dela. Glória a Deus. Mas, porém, às vezes ficamos cansados também. Às vezes a gente cansa porque não somos de ferro.
E às vezes a gente está muito esgotado, às vezes a gente está muito cansado, exausto de tantas lutas, tantas batalhas, tantos levantes, tantas tentações. Mas é aí que tem um ponto. Se você for ler aqui em Mateus 11, 28, está escrito assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Em outras traduções vocês vão encontrar: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é o mesmo significado. Então o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando a gente se encontra em um estado cansado, quando a gente está com uma carga muito pesada, a gente vai até Jesus. E Jesus, por sua vez, ele faz nosso fardo ser leve, porque ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, ou seja, ele nos alivia daquela carga que a gente está sentindo. Ele faz a gente se sentir mais leve, porque às vezes 5 minutos de conversa com Deus é o suficiente para você se sentir melhor, você se sentir mais leve, você se sentir menos pesado. Mas às vezes você quer conversar com alguém, mas às vezes você está assim cansado e você procura o seu irmão e deixa Jesus de lado. Quem você tem que procurar primeiro? Jesus ou seu irmão? É claro que muitas das vezes o irmão ajuda. Aquele irmão que está sempre te ajudando, está sempre te estendendo a mão. Claro que isso é muito importante. E eu não digo que você não procure. Mas o que eu estou dizendo é para você, quem é que você tem que ter a sua dependência? No irmão ou em Deus? No irmão ou em Jesus? É claro que tem que ser em Deus. Você tem que procurar ele primeiro e não o irmão. O irmão você procura depois. É primeiro Jesus. Você vai até Jesus, conversa com ele e ele te ouve. Mas não tem que ser aquela oração repetitiva, tem que ter sinceridade no seu coração, entende? Mas também a gente tem que se atentar para uma outra coisa nesse capítulo de Gálatas, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, aqui, até chegar no versículo 5. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Se precisar comparar o seu modo de agir com os outros, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então, quando a gente for perceber nesse capítulo, que esse daí é só o comecinho, que foi até o versículo 5, ele está dizendo para que a gente venha ajudar uns aos outros. Às vezes, aquele irmão está tão cansado que a gente tem que pegar e tem que simplesmente ser compreensível. A gente tem que chegar e ajudar ele. Ah, mas Samuel, você falou que cada um carrega a sua própria carga? De fato, está escrito na Bíblia. Porém, a gente tem que ajudar o outro irmão. Às vezes o fardo dele está muito pesado. E às vezes a gente pode não estar percebendo, mas a gente está sendo usado por Deus, mesmo sem perceber, sabe? Às vezes você está olhando aquele irmão que está triste, que está cansado, está abatido, e aí você vai lá dar uma palavra de conforto para ele, ajuda ele, conversa com ele, e aquilo é o suficiente para fazer com que ele venha a se chegar mais a Deus. E isso é maravilhoso, porque aquele irmão percebeu, poxa, foi Deus que enviou essa pessoa. Então a gente tem que ajudar o outro irmão, porque ele está precisando mais do que a gente, muitas das vezes. Ou a gente mesmo está precisando, só que Deus usa nós mesmos para dar uma palavra para aquela pessoa, mesmo a gente precisando dessa palavra. Enquanto a gente está sendo usado por Deus, Deus está nos curando. Deus está nos transformando, Deus está nos auxiliando ali. Então, irmãos, que essa palavra venha a ficar no nosso coração. Cada um de nós carrega uma carga. Só que quando essa carga se encontra muito pesada, quando essa carga está grande demais, temos que ir para Deus, temos que ir para Jesus. Não temos que procurar ajuda em psicólogo, psiquiatra, não. É Jesus. Ele é o único caminho. Você pode passar a sua vida inteira em psicólogos, psiquiatras, conversando com seu irmão, que ele não vai entender.
Quem te entende de verdade é Jesus. Não é uma outra pessoa, um outro irmão. Às vezes ele pode entender só a metade, mas ele não entende por inteiro, porque Jesus passou pelas mesmas coisas que você passou. Jesus sofreu, Jesus chorou. Então ele entende muito bem quando você se encontra angustiado, quando você se encontra aflito. Então, que essa palavra venha ficar não somente no meu coração, como no coração de vocês, e que venhamos a colocá-la em prática, que venhamos a ajudar mais, que venhamos a ser uma geração diferente dessa geração que está sendo agora, que um avivamento venha a ocorrer e que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque eu estou aqui, mas eu não quero me vangloriar de nada. Eu estou sendo usado por Deus. E assim, não, a honra e a glória não é para mim, a honra e a glória é para Ele que está lá no céu. Então, irmãos, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês e que essa palavra venha a ficar não somente no meu coração, mas no de vocês, e que venhamos a colocá-la em prática.